Eu odeio o Rudy Gobert. Por que não gosta do Rudy? Ele só pensa em dinheiro. Na última década, ao assistir ao Inside the NBA, o melhor programa de estúdio do mundo, três coisas eram certas. Primeiro, Chuck zoava o Shaq e ele respondia com "Anéis, Ernie". Segundo, Kenny provocava todas as discussões. Terceiro, sempre que mencionam Rudy Gobert, Shaq se irrita e já começa a criticá-lo. Antes disso, a rivalidade mais longa era entre Shaq e Dwight Howard, por um motivo simples. Ele adotou o apelido de Superman e saiu usando. Agora está tudo bem entre eles, pois Shaq concordou em acompanhá-lo na cerimônia do Hall da Fama. Todos sabemos que Shaq costuma implicar com os pivôs da NBA. Ele até inventou uma história sobre David Robinson e faz indiretas para pivôs como Roy Hibbert. Mas nada, e eu quero dizer nada mesmo, chega perto da quantidade de veneno que Shaq jogou em Rudy Gobert, a ponto de achar que ele é o pior jogador da história da NBA. Obviamente, isso não é verdade. Então, o que é que esse cara tem de específico que faz o Shaq realmente não gostar dele? E embora Gobert inicialmente não ligasse, com o passar dos anos, ele começou a se importar, e ele revidou. Neste vídeo, vamos fazer uma análise detalhada da rivalidade mais longa em andamento da NBA. O que causou isso e vai acabar um dia? Esta temporada foi amplamente vista como o auge de Rudy Gobert. Na época, ele era visto como um pivô desengonçado em Utah, mas conforme o Jazz vencia mais e chegava aos playoffs, a defesa genial de Gobert ganhou destaque. Ele foi escolhido para o primeiro time de defesa e ganhou seu primeiro prêmio de defensor do ano. O primeiro de muitos. Gobert transformou sozinho o Jazz em um dos 3 melhores times defensivos da liga, protegendo o garrafão e contestando arremessos de uma forma que poucos jogadores na história conseguiram fazer. Na verdade, todo o plano de jogo do time era direcionar o ataque para Gobert, porque eles sabiam que ele podia pará-los. Assim como novato, Gobert passou a receber mais atenção e elogios da mídia. Mesmo sem o jogo ofensivo mais chamativo ou arsenal de pontuação versátil, ele era, sem dúvida, o defensor mais impactante da NBA. 1º de fevereiro de 2019, Rudy Gobert é ignorado no Jogo das Estrelas. Você pode achar que isso não foi nada, mas foi sim. Apesar do valor crescente, ele nunca conseguiu entrar no Jogo das Estrelas. Gobert carrega o peso de grandes expectativas sobre si mesmo. Então, quando descobriu que não foi selecionado para ser um All-Star, ele chorou, na frente dos repórteres. Esse vídeo circulou nas redes sociais e acabou chegando ao Shaq, que disse para ele: "Seja homem, não se chora no basquete." Talvez ele estivesse triste por não ter conseguido, mas às vezes acontece assim, não é algo pelo qual se deve chorar. Essa foi a primeira vez que Shaq reconheceu ele, e na verdade ele foi bastante empático. Ele aconselhou dizendo que até grandes jogadores ficam de fora às vezes, e então é preciso superar, seguir em frente e tentar de novo no próximo ano. Na verdade, ele gostava do Gobert. Ele gostava do fato de que ele era um pivô jovem chamando atenção na liga, porque naquela época quase não se falava de pivôs. Isso foi antes de Jokic ou Embiid virarem jogadores nível jogador mais valioso. Apesar de ter rido e feito piada dele por chorar, foi só brincadeira e sem más intenções. Talvez tenha sido a primeira vez que Shaquille percebeu quem era Gobert, já que sabemos que ele não costuma assistir aos jogos da NBA. Infelizmente, o que parecia ser um momento divertido e único, na verdade deu início a uma nova rivalidade. Gobert enfrentava muitos obstáculos. Primeiro, era o fato de que a maioria do mundo da NBA não gostava dele. Talvez seja o jeito condescendente dele de falar. Talvez seja pela ausência de jogo ofensivo dele ou por ele ser francês. Em segundo lugar, lembra quando a temporada da NBA foi interrompida por causa da Covid? Bem, adivinha quem foi o primeiro jogador da NBA diagnosticado com isso? Isso mesmo, Rudy Gobert, que, ironicamente, na mesma noite, tocou de brincadeira em todos os microfones durante a entrevista pós-jogo.
Ele fez uma completa zombaria de um vírus sério e de rápida disseminação, um vírus que ameaçava paralisar tantas indústrias, incluindo a indústria esportiva. Então, isso não caiu bem para ninguém. O ódio por Gobert aumentou muito após esse momento, e os fãs o culparam pelo adiamento da NBA. Embora isso provavelmente fosse acontecer de qualquer jeito. Como a imagem de Gobert já era ruim, foi fácil para todos culpá-lo. Em 20 de dezembro de 2020, Gobert assinou uma colossal extensão de contrato de 5 anos por 205 milhões de dólares. No momento em que ele assinou, era o terceiro maior contrato da história da NBA e o maior contrato já feito por um pivô. Isso surpreendeu o mundo do basquete e gerou debates entre jogadores, muitos achando que Gobert era superestimado e não merecia o contrato. Caras como Draymond Green estavam detonando ele no seu podcast e os jogadores até votaram nele como o jogador mais superestimado da NBA. A hostilidade contra Gobert chegou ao seu auge e nem era por causa de toda aquela situação da Covid. Começou a se tornar algo pessoal. Ninguém, nem mesmo seus contemporâneos, acreditava que ele merecia aquele contrato. Então, entra Shaquille O'Neal para jogar mais lenha na fogueira. Ao saber que Gobert virou o pivô mais bem pago da história, ele claramente ficou incomodado. Citação: você recebe 200 milhões e faz 11 pontos de média. Se o Gobert consegue, eu volto, faço 3 pontos de média e ainda recebo bem. No programa Inside the NBA, ele até se virou para o Chuck e fez uma pergunta retórica para ele. Chuck, se 11 pontos te dão 200 milhões, 38 pontos te dão 600 milhões, certo? Obviamente, Shaq não conseguiu esconder o quanto estava chateado, e isso tem raiz no ciúme. Como advogado do diabo, havia muitos erros em quem criticou Gobert. Ele tinha média de 15 pontos por jogo ao assinar o contrato, não 11. Ele não é pago por sua pontuação, mas por mudar o jogo apenas existindo na defesa. Segundo as estatísticas pontos por posse da temporada 2019-20, o Jazz tinha saldo positivo de 6 com ele em quadra e negativo de 5 sem ele. Basicamente, um net rating de mais 11 é absolutamente insano e está no mesmo nível de jogador mais valioso Jokic ou Shai. A questão é que o estilo de jogo do Gobert não se encaixa nos critérios do que os outros consideram um jogo dominante, porque é difícil perceber o impacto dele se você não entende como ele joga. Claro, há críticas legítimas, como ele não ser tão versátil na defesa quanto Kawhi Leonard ou Draymond Green, pois pode ser levado ao perímetro e acaba sendo batido. Mesmo assim, não há razão ou lógica para ele atrair esse tanto de ódio só por ser ruim em certas partes do jogo. Jogadores não deveriam querer que os colegas fossem bem recebidos? Não é para isso que serve o sindicato dos jogadores e o acordo coletivo de trabalho, para garantir que os jogadores recebam e não sejam passados para trás pelos donos? Eles estão do mesmo lado aqui. Uma coisa é os fãs da NBA zoarem o contrato dele. É outra coisa quando os colegas e outros jogadores tiram sarro dele. Poxa, vocês deviam se apoiar. 2021 à altura. Agora, conhecendo Shaquille O'Neal e o quanto ele guarda rancor, as interações dele com Gobert foram piorando cada vez mais com o tempo. Durante a maior parte de 2021, Shaquille O'Neal alfinetava Gobert de forma sutil nas redes sociais ou durante entrevistas, constantemente menosprezando suas conquistas. Quando ele ganhou o prêmio de melhor defensor do ano pela terceira vez, Shaquille O'Neal disse que ele não merecia porque era mole e não jogava de forma física. Quando respondeu a Shaquille O'Neal no Twitter com vídeos de treinos e dizendo que deixaria seu trabalho falar, Shaquille passou a postar seus melhores momentos no Instagram, afirmando que Gobert não teria chance de marcá-lo. Essa chamada rivalidade unilateral acabou virando uma troca de provocações entre os dois lados, mesmo com Gobert basicamente tentando se defender. Até o pessoal do programa Inside the NBA estava ficando irritado com Shaquille O'Neal mencionando o nome dele o tempo todo. Ele morava de graça na cabeça do Shaquille O'Neal, enquanto Rudy não se importava. Em 2022, Shaquille O'Neal relança seu podcast. Por volta dessa época, Shaquille O'Neal decidiu redesenhar e relançar seu podcast. O engraçado é que eu sinto que ele fez isso só para ter sua própria plataforma para continuar criticando Rudy Gobert, porque foi a primeira coisa que ele fez.
Gobert, é claro, começou a responder ainda mais. Eu nem acho que ele acredita no que disse aqui. Essa troca de farpas já dura tanto que Gobert passou a provocar Shaq só para irritá-lo, o que era bem fácil. Após anos, era de se esperar que essa rivalidade acabasse, mas ela só cresceu, especialmente por causa do Shaq, que disse de forma engraçada que faria 45 pontos e 16 rebotes contra o Gobert só no primeiro tempo. As provocações continuaram, mas para Gobert isso ficou cansativo e ele percebeu que Shaq tinha uma obsessão doentia por ele. Rivalidade tão antiga que até repórteres questionam por que Shaq é tão obcecado justamente pelo Gobert. Não pode ser só pelo dinheiro, né? Bem, Shaq respondeu com a resposta mais Shaq de todas. Porque ele está arruinando o legado dos pivôs em todo lugar. O que isso realmente significa? Como Rudy Gobert prejudica o legado de outros pivôs? O legado do Kareem ou do Wilt Chamberlain foi arruinado porque o Gobert existe? Shaq disse, como presidente da Aliança dos Grandalhões, você ganha muito dinheiro. Jogue como um verdadeiro grandalhão. É isso, use os cotovelos, derrube alguns. Não deixe os branquelos de Denver fazerem cesta e ainda falarem com você. Não sei por que usar os cotovelos ou derrubar pessoas seria uma boa forma de representar os pivôs. É positivo que os jogadores não estejam imitando Karl Malone, símbolo dos cotovelos voadores. Shaq só não gosta que Rudy não seja um pivô tradicional, forte e físico como ele. Ele o observa e vê um francês magricela jogando de forma totalmente oposta ao que ele considera ideal para um pivô. Mas falando a real, isso é um equívoco sobre o jogo do Gobert. Embora ele não seja um pivô brutamontes como o Shaq, ele ainda joga de forma muito física. Ele está disposto a colocar o corpo em risco para bloquear arremessos, mesmo que isso signifique correr o risco de levar uma enterrada na cabeça. Enquanto se fosse o Shaq, ele provavelmente apenas sairia do caminho. Acho ótimo que Gobert contribua para a vitória focando em seus pontos fortes, sem tentar imitar outros. Por isso, em qualquer time, ele sempre garante uma das melhores defesas, pois é realmente um jogador de equipe. Em setembro de 2024, Gobert reagiu e o confrontou sobre suas inseguranças. Citação: é triste ver alguém que conquistou tanto quanto você, Shaquille, tanto no esporte quanto nos negócios, ainda se incomodar com as finanças e conquistas de outro homem. Entendo o entretenimento, mas ao contrário de outros, você não precisa disso para ser relevante. Ao longo dos anos, superastros aposentados costumam criticar as conquistas da geração mais jovem. Não é só o Shaquille. Seja por inveja dos altos salários dos jogadores atuais da NBA ou por repetir que sua época era mais difícil que a atual. Nesta rivalidade, ninguém acredita que Gobert seja melhor que Shaquille. Mas o Shaquille tem histórico de ser valentão e mesquinho, levando qualquer desafio ao seu status para o lado pessoal. O contrato do Gobert já foi superado por vários jogadores, mas Shaquille não reclamou tanto deles. Essa rivalidade lembra uma versão atual de Shaquille versus Dwight Howard. Por algum motivo, toda vez que um pivô ganha um pouco de fama, isso deixa o Shaquille inseguro. Tipo, por quê? Todos sabem o quanto você conquistou? Mas a diferença aqui é que o Gobert é tão odiado que outros jogadores não falam muito para defendê-lo. Isso é ruim, de certa forma. Ele é um ótimo jogador e não vira 4 vezes melhor defensor do ano sendo ruim. Devido à negatividade constante do Shaq, passou a ser comum odiá-lo. Até outros jogadores entraram na onda. Quanto tempo essa rivalidade vai durar? Não sabemos. Shaq já foi muito criticado por comentários sem filtro sobre Gobert. Mesmo assim, ele ainda não parou, e isso só piorou com o passar dos anos. Talvez dure até a aposentadoria de Gobert. Ainda assim, imagino Shaq guardando esse rancor até morrer. Enfim, é isso, pessoal. Me contem o que vocês acham nos comentários sobre essa longa rivalidade entre Shaq e Rudy Gobert. O que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam com as críticas do Shaq ao Gobert? Quero saber a opinião de vocês. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!